Olá, se você ainda não sabe como nomear polígonos, fica comigo nesse vídeo que você vai aprender. Eu sou a professora Larissa, sejam bem-vindos em mais um vídeo do nosso canal. Lembrando que se você não é inscrito, se aproveita para inscrever e habilita o sininho. E não esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com seus colegas. Bom, se você ainda não entendeu o que é polígono, clica no vídeo que está lá na descrição, que é uma aula somente sobre polígonos. Mas vamos resumir aí. Então, polígono a gente sabe que é toda figura plana, fechada e que é formada apenas por segmentos de reta. Não pode ter nenhuma linha curva, correto? Bom, e daí a cada quantidade de lados o polígono é nomeado de uma forma diferente. E a gente vai conhecer hoje quais são esses nomes. Vamos lá comigo? Então, esses são todos os nomes que a gente vai ver agora. Mas vamos com calma. Ele assusta, tem bastante, mas a gente consegue. Vamos ao primeiro, né? Que é a classificação dos polígonos quanto aos lados. Então, vamos ver, na verdade, os 4 primeiros. Ó, triângulo, quadrilátero, pentágono, hexágono. Esses nomes vocês já viram algumas vezes, principalmente triângulo e quadrilátero. Quer ver? Ó, o triângulo é o polígono que tem 3 lados, é o menor polígono, tá bom? Então, o triângulo vocês já cansaram de ver, né? É uma figura que é um polígono que tem 3 lados e 3 ângulos. A gente viu lá na aula de polígonos que toda vez a quantidade de ângulos internos que um polígono terá vai ser a mesma quantidade de lados. Então, se o polígono tiver 3 lados, ele tem 3 ângulos internos. Se ele tiver 4 lados, 4 ângulos internos, 5 lados, 5 ângulos internos e assim por diante. Então, vamos ver alguns modelos de polígono. Então, a gente chama de triângulo toda figura, todo polígono que tiver 3 lados, tá? E daí o quadrilátero. Quadrilátero é todo polígono que tiver 4 lados, tá? Então, esse quadri vem de 4, tá bom? E látero de lado. E daí, ó, um exemplo muito comum que vocês já viram bastante é o quadrado, né? Que tem todos os lados iguais, é um polígono regular. Daqui a pouco eu vou falar sobre o polígono regular. Tem também o retângulo, que vocês já estão cansados de saber que esse é o retângulo. O losango, que é a nossa pipa. E também essa figura diferentona. Se tem 4 lados, também é um quadrilátero, combinado? E daí vamos para o próximo, pentágono. Esse penta a gente pode lembrar de campeonatos de futebol, né? Quando a gente vai falar assim, o Brasil foi pentacampeão, isso quer dizer o quê? Que o Brasil é 5 vezes campeão, né? Então esse penta vem de 5, tá bom? E daí é um polígono de 5 lados. Olha aí, ó, os exemplos. Pode ter esse daqui, né? Ou pode ter esses dois diferentões. Não importa que seja uma figura diferente, tendo 5 lados e sendo uma figura fechada, não tendo nenhum lado curvo, é um pentágono, é um polígono de 5 lados. O próximo é um hexágono. Hexágono, hexa, é 6. Também a gente pode pensar em campeonatos de futebol, né? Quando a gente fala hexacampeão, quer dizer 6 vezes campeão, tá? Então, hexágono, vem de 6 lados. Então, aí, ó, um exemplo é esse daí, né, que é o mais comum da gente ver, mas também pode ser, por exemplo, aí, ó, o L de Larissa, né? O L tem 6 lados, olha. Se a gente for contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 lados, então também é um hexágono. Pronto, a gente já viu os 4 primeiros. Ufa, né? Agora a gente vai ver mais 4.
Ó, a gente vai ver o heptágono, o octógono, o eneágono e o decágono, até o 10. Então, a gente vai ver agora, nesse slide, de 3 lados até 10 lados. O heptágono, hepta, vem de 7, né? Então, 7 lados, é um polígono de 7 lados. E daí, eu também posso ter uma comum, né? Igual esse daqui, por exemplo, que é mais comum a gente ver em apostilas, livros de matemática. Porém, todo e qualquer figura que for fechada, tiver apenas lados retos e tiver 7 lados retos, é um heptágono. Como, por exemplo, a seta aí, ó. A seta tem 7 lados, todos retos, é uma figura fechada, então é um heptágono, tá bom? Próximo octógono é de 8 lados. Octo é de 8, tá bom? E daí, ó, duas figuras diferentonas. Pode ser essa seta aí, com a parte de trás aí diferentona, né? Mas também tem 8 lados. E também pode ser essa estrela. Olha essa estrela diferente aí. Também tem 8 lados, então pode ser um octógono também. O próximo é o eneágono. O eneágono também, ó, tem uma figura aí que aparece bastante nas apostilas, né? Que é a primeira. E tem a segunda, que é uma coroa. Ué, é reto, tudo segmentos retos, uma figura fechada. Então, é um eneágono, né? É um polígono. E é um polígono de 9 lados. Então, aí está o eneágono. 2 exemplos de eneágono. Último desse, decágono. Toda vez, ó, deca, vem de 10, tá? Então, decágono é uma figura de 10 lados. Vamos ver um exemplo? Aí, ó, o primeiro, que é mais comum de apostila, né? E o segundo, que é uma estrela. A estrela tem 10 lados, então também é um polígono, certo? Bom, agora, para fazer do 11 até o 20, a gente vai pensar nos nomes que a gente viu até agora, ó, até o 10, tá bom? Então, a gente viu o triângulo, a gente viu o quadrilátero, a gente viu o pentágono, a gente viu o hexágono, o heptágono, o octógono, o eneágono e o decágono, certo? A gente não viu figura de um lado, por quê? Um lado não tem como fechar a figura, então não tem polígono de um lado. Próximo, de 2 lados, também não tem como fechar a figura, então não existe polígono de 2 lados. Então, ó, para fazer o 11, a gente vai pensar no polígono 1, aqui, ó, 1 de 1, mais decágono, que é 10. Por quê? 1 mais 10 é 11, não é? Então, ó, um decágono, o nome de 11 é um decágono. O próximo é o 12. Para fazer o 12, eu faço 2 mais 10, ou seja, de 2 mais decágono, que é de 10. Então, dodecágono, né? Próximo, tri de 3, ó. Tri de triângulo, tri de 3. 3 mais 10, 13. Tridecágono, eu vou chamar de o polígono de 13 lados. Esse aqui, ó, é totalmente diferente, tá vendo? Por isso que eu coloquei um asterisco na frente. Nesse caso, não é quadridecágono, é tetra, que a gente vai seguir a mesma base do campeão lá, tá? Então, quando alguém é campeão 4 vezes, a gente fala que é tetracampeão. Então, tetra mais decágono, tetradecágono. E o próximo segue. Ó, penta, penta. Penta é 5, lembra? 5 mais 10, 15. Pentadecágono. O próximo, hexa, é 6. Então, hexa, que é 6, mais 10, que é decágono, hexadecágono. O próximo é o hepta. Hepta eu sei que é o 7, né? 7 mais 10 é 17. Heptadecágono. O próximo, 8. 8 eu vi que é octo. Então, 8 mais 10, que é decágono, é octodecágono. Próximo,
que é o 9. O 9 eu leio como Enea, né? Mais decágono, que é 10, Enea, decágono. E o último não é 10 mais 10, né? Então, ele mudou o nome. Então, para falar 20, eu não vou usar como se fosse o 10, né? Eu vou usar outro nome, que é o icoságono. Então, para essa assimilação que eu fiz, qual que não vai dar certo? O último, que é o 20, que é o icoságono, que é diferentão, e o 4. Tá vendo? O 4 é quadrilátero, e aqui no 14 é tetradecágono, certo? Os outros funcionam certinho. Combinado? Aprendemos os 20 nomes aí. A gente viu que tem um monte de nomes, né? Até difícil de decorar. Bom, nesse caso, a gente não tem muito o que fazer. É ler, reler, fazer tabela ou então ir associando conforme eu fiz. Associando assim é uma forma muito fácil da gente memorizando os nomes, correto? Porque na verdade a gente não precisa memorizar todos. A gente memoriza alguns e a gente vai associando os outros, correto? Então, boa sorte, até a nossa próxima aula. Não esqueça de curtir e compartilhar com seus colegas. Um beijo!